Então vamos lá, boa noite. Caindo o temporal em São José dos Campos. Aqui onde eu tô vai começar a cair em breve também. Então, se travar, tirem minha foto. Já ficar engraçado aí, depois vocês me falam como ficou. Hoje a gente vai ter o episódio do PMR. Vamos falar aí sobre lesões musculares. É uma parada mais física, né? Mais biomecânica. Que aí depois eu vou deixar o Caio dar a introdução do que é, né, a importância e tal, né, todas as coisas. Depois a gente vai começar a discutir, baseado nesse caso clínico, tá? Então eu vou apresentar a mesa e já vamos dar início aí. Então, a mesa voltando com os 4, tá? Eu, André Kim, o Caio, nosso fisioterapeuta, o Rafael Roy, o nosso hipnoterapeuta, e a Samia Alves, a nossa nutricionista, tá? Então, lembrando, tudo que a gente for trazer de discussão não deve ser levado como a verdade absoluta, e sim como as nossas percepções, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aí no chat, que eu estarei aqui, digamos que, moderando. Se quiser falar particular, né, pessoalmente, aí, em privado com cada um de nós, tem os links aí da gente debaixo do vídeo, tá? Então é só ver na descrição do vídeo, tem os links aí de cada um. E agora vamos dar início a nosso episódio, né? Esse aqui é o episódio 8 na minha contagem, 7 na contagem dos meninos. E vamos falar a partir de agora. Então, agora, passo a voz para o nosso fisioterapeuta dar a introdução e iniciarmos aí o nosso episódio. Opa, pessoal, boa noite. Começar a introduzir um pouco aí sobre a lesão muscular. Antes da gente falar sobre esse tema, é importante a gente saber o que é o músculo, né? Então, o músculo ele é constituído por fibras musculares, tá? E sempre o músculo ele vai começar e terminar por um tendão, tá? Ele começa e termina por um tendão. Todo músculo ele é ligado num osso, tá? Então, por exemplo, o músculo do bíceps, tá? Então, o bíceps, ele vai começar lá em cima aqui do ombro, onde eu estou apontando, tá? Por um tendão, e ele vai se estender, tá? Ele vai se estender até aqui a parte do cotovelo, e ele termina também por um tendão, tá? Então, tem a parte miotendínea, que é parte do músculo que liga o tendão, tá? Tem o ventre muscular, que é o meio do músculo, e depois tem uma outra parte miotendínea. Então, o músculo ele sempre vai começar e terminar por um tendão. E as fibras musculares, que fica onde? Fica no ventre muscular mesmo. Então, ele sempre vai ficar num sentido da contração muscular. Então, o bíceps, certo? Ele vai fazer o movimento de flexionar aqui o cotovelo. Então, as fibras musculares, eles vão estar nesse sentido aqui. Sempre no sentido da ação do músculo, certo? Sempre no sentido da ação muscular que as fibras, elas vão estar, tá? Então, vou falar de uma maneira bem, assim, bem explicativa, mas também bem sucinta para vocês entenderem o que significa essa lesão muscular e os tipos de lesão, né? A gente pode ter uma lesão direta e uma lesão indireta da musculatura. Antes de falar isso, a lesão muscular na parte esportiva, ela está entre 10 e 50% de todas as lesões esportivas, tá? De todos os esportes, tá? Entre 10 e 50% das lesões, tá? Então, acometem os atletas. De 10 a 50% das lesões esportivas, as lesões musculares, elas vão estar classificadas aí. Entre 10 e 50% das lesões, as lesões musculares vão estar aí, tá? Então, vamos lá. Eu falei que é o trauma direto e o indireto. Pode ser das lesões musculares. O trauma direto, tá? A lesão direta é quando a pessoa vai lá, um jogador de futebol, e ele toma uma entrada. Ele tomando essa entrada, às vezes, por exemplo, uma paulistinha, que é o joelho lá na coxa. Isso pode gerar uma contratura muscular, uma contusão muscular e ter uma lesão ali, tá? Então, é o trauma direto.
quando provocado por um outro oponente, tá? E tem o trauma indireto, que ele vai se lesionar sozinho. Por exemplo, numa corrida, ou um jogador de tênis que vai pegar uma bola, na hora que ele vai alcançar a bola, gera aquela lesão, ou um atleta de salto alto, um atleta de basquete, um atleta de vôlei, que ele vai saltar na hora da aterrissagem, vai se lesionar, tá? Geralmente as lesões ocorrem sempre na fase excêntrica do movimento. O que é fase excêntrica? É quando o músculo ele está voltando, ou seja, igual o exemplo que vocês entenderam o que é excêntrico. O bíceps faz a flexão do cotovelo. O excêntrico é quando o cotovelo está voltando, tá? Então, fase concêntrica no momento da flexão do cotovelo, fase excêntrica no momento da extensão do cotovelo, tá? Então, por exemplo, num salto, geralmente o salto, quando o atleta salta, ele se lesiona nesse salto, ele vai ocorrer sempre, às vezes, no momento, às vezes, da aterrissagem, ou até no momento, na hora que ele também pode saltar, que é sempre na fase excêntrica do movimento. Então, quando ele prepara o salto, dá o exemplo aí para vocês entenderem, está preparando o salto, na hora que ele vai saltar, geralmente, como é a fase excêntrica, quem é que vai lesionar na hora do momento do salto? Nos seus posteriores de coxa. Porque sempre o posterior de coxa, ele vai o quê? Flexionar o joelho. Na hora que você está saltando, vai estar estendendo o joelho. Então, sempre ele vai ocorrer, a maioria das vezes, nessa fase excêntrica do movimento, tá? Para vocês entenderem. Eu falei um negócio mais complexo, mas para vocês entenderem isso, tá? Que a fase excêntrica, ela acaba, vamos dizer assim, produzindo um pouco mais de força muscular, tá? Então, você exige mais o músculo, exige mais das fibras musculares. Então, às vezes, a lesão vai ocorrer ali, tá? Então, isso, às vezes, é um trauma, como eu falei, indireto, tá? As lesões musculares também, elas podem se considerar traumáticas ou atraumáticas. Traumáticas é o que eu falei agora no momento, certo? Por um trauma. Então, uma pessoa, um jogador de futebol vai lá, dá uma entrada, lesiona, ou até mesmo no momento do salto, então foi um trauma, então ocorreu um trauma. E atraumático pode ser um simples fato de uma pessoa faz tempo que não treina, vai lá, faz um exercício físico e tem uma lesão, uma lesão tardia, que a gente fala, dor muscular tardia. A dor muscular tardia vai ocorrer de 24 a 48 horas após o exercício. Então, uma pessoa que faz tempo que não treina, por exemplo, nessa pandemia aí, uma galera ficou parada, não treinou por muito tempo e depois decide treinar. Decide treinar, vai lá, acaba pegando muita carga, e por pegar muita carga, acaba ocorrendo uma lesão muscular tardia, uma dor muscular tardia, na verdade, né? Isso por quê? Porque o músculo não estava acostumado com aquela carga, pegou muita carga e ocorreu essa dor muscular tardia. É considerado uma lesão? Porque sempre quando você treina uma hipertrofia, você acaba contraindo o músculo, você tem uma lesão muscular. A gente fala que é lesão das células satélites. Mas daí ocorre o quê? Uma regeneração lá muito mais rápida, porque não ocorreu lesões de fibras musculares, né? Só ocorreu o quê? Uma contração ali, o músculo não estava acostumado com aquela carga e gerou entre aspas, ali uma lesão. Mas o corpo acaba regenerando muito mais fácil do que propriamente dito uma lesão, né? E a gente tem vários também tipos de lesão, né? Então, a gente tem uma contusão muscular. E o que seria essa contusão? É o que eu falei, o jogador vai lá, pum, dá uma entrada, uma paulistinha, daí fica roxo, fica com hematoma. Isso é considerado uma contusão. Mas não necessariamente tem rompimento de fibras musculares. Lembra que eu falei? As fibras são no sentido do músculo. Mas não necessariamente vai ocorrer esse rompimento de fibras. Então, isso é uma contusão muscular. Tem o estiramento, que o estiramento geralmente ocorre
em lesões mais indiretas, que é no momento da corrida, no momento de um salto, no momento de uma freada no movimento. Então, vai ocorrer esse estiramento muscular, tá? Ou seja, o que é o estiramento? É quando você acaba estirando o músculo e aí acaba rompendo um pouco das fibras musculares, acaba separando um pouco das fibras. E daí tem os graus. Tem o grau 1, grau 2 e o grau 3. Tá? O grau 1 do estiramento, quando rompe um pouco de fibras, é menos de 5% das fibras musculares que vai romper. Tá? Menos de 5%. Daí tem o grau 2, que é de 5 até 50% das fibras musculares. Daí tem o grau 3, que é acima de 50%. Tá? Então, assim, isso são as classificações, na verdade, das lesões musculares, só para vocês compreenderem o que é, tá? E agora vem mais a parte, vamos dizer assim, da fisioterapia. O que a fisioterapia vai fazer para tratar essa lesão, né? Depende muito do caso, tá? Se for uma lesão, por exemplo, de uma contusão muscular, que é mais uma pancada, o jogador lá vai recuperar no máximo aí 2 semanas, 2 semaninhas, dependendo da contusão muscular, e já está, se não teve laceração de fibras, porque às vezes uma contusão muito forte, às vezes acaba explodindo o músculo, acaba estourando o músculo, né? Então, dependendo da contusão muscular, de 1 a 2 semanas o atleta já está apto para voltar para a sua prática esportiva, e dependendo também, lógico, do tratamento. Se for uma fisioterapia boa, depende muito desses fatores, né? Tá, beleza. Daí, um estiramento, isso é uma contusão, estiramento muscular, que acaba rompendo as fibras musculares, menos de 5%. Para regenerar ali, pelo menos 2 semanas, uma boa fisioterapia, pelo menos umas 3 vezes na semana, o atleta indo no departamento médico, consegue voltar para a prática esportiva. Daí já um grau 2 e grau 3, dependendo também muito da fisiologia do atleta, se o atleta já é mais velho, se o atleta é mais novo, vai depender muito, mas vamos colocar aí de 3 até 8 semanas aí de recuperação, tá? Se for laceração, daí pode demorar até uns 3 meses aí para recuperar, porque rompe todas as fibras musculares. Então, vai depender muito, tá? Vamos falar agora e como é o tratamento da fisioterapia. O que a fisioterapia ela tem que tratar, certo? A gente trata muito com eletroterapia, que são aparelhos, né, laser, ultrassom, vai ajudar muito na regeneração muscular, esses aparelhos, e também a parte de cinesioterapia, que são exercícios diretamente para curar aquela lesão. Então, um bom fortalecimento excêntrico, que a gente fala, que é, o que é o fortalecimento excêntrico? É quando está, como eu falei, voltando o movimento. Então, por que a gente fortalece o excêntrico? Para ajudar no realinhamento das fibras musculares. Como rompeu as fibras elas ficam todas meio que assimétricas. Então, a gente precisa fazer um fortalecimento específico para realinhar elas, tá? Deixar elas mais realinhadas. E isso a gente vai progredindo esse fortalecimento na medida que o atleta vai se recuperando. Então, colocando mais carga, menos carga de peso, e vai evoluindo até a gente chegar no gesto esportivo dele. Daí, do gesto esportivo, começa a colocar algumas coisas referentes à prática esportiva dele até liberar para o esporte, né? Então, é um processo que a gente tem que seguir, sempre respeitando a fisiologia da regeneração muscular e sempre respeitando também a dor do atleta, que às vezes vai de diferenciar de pessoa para pessoa e de atleta para atleta, tá? E o porquê que muitos atletas têm essa lesão muscular? Primeiro delas, biomecânica errada, certo? Às vezes a biomecânica desse atleta está totalmente errada. Ineficiência, às vezes uma assimetria de força muscular da musculatura agonista e antagonista. O que é agonista e antagonista? A musculatura oposta.
Então, bíceps e tríceps. O bíceps faz a flexão do cotovelo, tá? E o tríceps faz a extensão do cotovelo. Então, às vezes, vai ter se você tem mais força muscular no bíceps, menos força no tríceps, então essa assimetria pode também ocorrer essa lesão muscular. Para dar um exemplo mais fácil, eu falei muito de corrida, por exemplo, da coxa, do músculo anterior da coxa e posterior de coxa. Geralmente, o músculo anterior vai ser mais forte que o posterior, por isso que as lesões são mais em posteriores. Tá? Então, também pode ter essa diferença de força, então, como eu falei, biomecânica errada, às vezes uma mobilidade alterada no tornozelo, uma mobilidade alterada no quadril, pode acarretar também uma lesão, tá? E isso a Samia vai falar bastante também, mas é mais um desequilíbrio hidrolítico, né? Um desequilíbrio de água, às vezes o atleta não se hidrata muito bem, ou até às vezes uma alimentação ineficaz, mas isso ela vai falar mais específico, e também pode dar acabando dando essa lesão, né? Então, acho que é mais isso, a parte da fisioterapia, tá? Então, o tratamento é com base em, de inicial, bastante gelo. Inicial, lesionou, gelo. Pum, gelo, sempre gelo. 2 semanas, mais ou menos, fazendo gelo. 20 minutos cada aplicação. Tentar fazer umas 3 vezes ao dia, tá? E progredindo. Com fortalecimento excêntrico, daí aumentando carga, e vai indo, até liberar o atleta para o esporte, né? Eu acho que é isso, e sempre quando liberar esse atleta, sempre também avaliar, quando for liberar, a mecânica do corpo dele. Por quê? Porque muitos jogadores, vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem o Valdívia do Palmeiras, que jogou no Palmeiras, ele tinha lesões musculares recorrentes. Ele tratava a lesão muscular e, pum, liberava ele. Tratava a lesão muscular, pum, liberava ele. Uma das causas, eu acredito, é que pode ser a parte psicológica, sim, emocional, mas também pode ser também por conta que ele não tem o departamento médico, às vezes, não avaliava a mecânica desse atleta. Só tratava a lesão e colocava para jogar. E se ele tinha um déficit além de déficit de força, que isso tratava um déficit de força, mas como eu falei, não é só isso. E se ele tinha um déficit de quadril, de mobilidade de quadril, um déficit de mobilidade de tornozelo, às vezes uma ineficiência até do músculo que não tá ligado com a lesão dele. Então, é muita coisa que a gente precisa avaliar esse atleta antes de liberar ele para a prática esportiva. Então, a lesão muscular é muito ampla, né? Não é só aquilo, só tratar a lesão e liberar, tá? Então, acho que a mensagem mesmo da parte da fisioterapia, acho que é mais essa. Deu para compreender? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no momento, pode perguntar, estou aberto para a resposta. Acho que a fisioterapia é essa, e passo para um outro colega meu aí da continuidade. Eu tenho 2, não. Acho que quando você falou de avaliar o conceito biomecânico do corpo, acho que quem encaixa muito aí foi o Renato Augusto e o Ronaldo, na época que eles jogaram no Corinthians, do Maziotti. Acho que o Maziotti veio com um olhar muito mais integrativo, digamos assim, um olhar muito mais análise geral de todas as angulações e biomecânicas. E a segunda pergunta, quer concluir, mano? Quer concluir? O Maziotti colocou o Renato Augusto para jogar, porque ele estava visto por alguns aí por acabar a carreira do cara, por inúmeras lesões que ele tinha. Então, o Maziotti é o que eu falei, ele viu por uma outra visão. Não tratou só a lesão do joelho, era uma lesão do joelho, se não me engano, de ligamento, né? Também tinha lesão muscular. Mas ele foi com a outra visão, ele foi realmente por essa visão da mecânica do movimento dele, que estava totalmente inadequado. E ele conseguiu tratar e ajustar a biomecânica desse atleta, e ele começou a voar, foi para a seleção brasileira. Então, só para a gente ver que realmente a biomecânica na ortopedia é tudo. É o eixo ali, é a base. A gente precisa saber isso para tratar o paciente, o atleta. Show. O paciente. Vou postar aí na pergunta aí na tela.
É engraçado. Sim, porque eu me aproximei para ler, né? Ai, desculpa, eu não aguentei. Sim, é possível, porque principalmente se a lesão muscular a lesão muscular antiga não for tratada corretamente, tá? Por quê? Porque quando você lesiona um músculo ou lesiona até outras estruturas do corpo, o corpo acaba se adaptando. Então, se você lesionou o músculo há 20 anos atrás e você não tratou essa lesão corretamente, e você agora está sem dor, por exemplo, com certeza o corpo adaptou alguma forma para você ficar sem essa dor. Então, você lesionou o músculo, você não tratou, e o corpo ele acaba regenerando sozinho. É uma lesão muscular. Então, tem sangue correndo ali. Então, o corpo acaba regenerando ali, fazendo uma regeneração muscular, mas acaba não regenerando de uma forma eficaz. Por quê? Porque você não fez uma fisioterapia, você não fez uma reabilitação. Então, vai criando compensações no seu corpo. E essas compensações, se você for continuar praticando o esporte, praticando atividade física, pode ocorrer outras lesões, sim. Até uma outra lesão muscular no mesmo músculo, ou até em outras estruturas, né? Com certeza pode ter uma nova lesão. É isso a pergunta? Isso, tem mais uma aqui. Vou botar Ela aí. escreveu um outro negócio embaixo. Vou fazer de novo, hein? Vamos lá. Desculpa. Então, a rabdomiólise, e daí já é a parte mais assim, não é mais a parte ortopédica, é mais a parte mais de... agora fugiu o nome aqui. Como chama? Oi? É a minha parte. Não, a sua parte também, rabdomiólise, mas daí agora fugiu o nome. Como é, China? É o ortopé que o Márcio faz a especialização, agora fugiu o nome. Geronto? Não, ortopedia e reumatologia, desculpa, reumatologia. É mais a parte de reumatologia, tá? Então, a rabdomiólise, assim, acaba gerando uma lesão muscular ali, mas às vezes não sabe o motivo da rabdomiólise. Às vezes pode ser por parte nutricional, como a Samia falou, que é a parte dela, e é muito assim, é igual a fibromialgia, não tem uma comprovação científica certa o que a fibromialgia pode, da onde vem a fibromialgia. Então, a rabdomiólise é muita coisa, eu não tenho tanta experiência. Se for assim, com rabdomiólise, se for um paciente de rabdomiólise que eu atendi na minha vida, foi muito, tá? Então, é uma lesão, é considerado uma lesão muscular, musculoesquelética, mas daí não é a gente, não é a parte da ortopedia que vai tratar, né? A fisioterapia, assim, ela atua na rabdomiólise, mas quem é que trata isso é mais a parte, não é tanto a parte ortopédica, é mais essa parte, quem está nessa parte mais de reumatologia, né? Então, eu vou falar para você, eu não tenho tanta experiência nessa parte de rabdomiólise. Então, eu não posso me especificar tanto, e explicar tanto para você, tá? Infelizmente, desculpa, mas eu vou procurar saber e depois eu te dou uma resposta. Deixa eu falar. Pode falar. Ô, Ana, se você estiver assistindo ainda, ela é profissional ou ela é paciente? Alguém sabe? Ela é profissional. Profissional? Não sei se é o caso dela, que ela tem o seu paciente. Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho. Eu nunca atendi paciente que tenha, mas eu achei duas informações que eu acho que são importantes aqui. A rabdo é um dos efeitos adversos da estatina. Então, muito provavelmente seja um paciente que faz uso de estatina, que tem dislipidemia no geral. E a outra informação que eu tenho aqui é que pode ser por um excesso de cromo.
O excesso de cromo, tem muita mulher que toma picolinato de cromo para ajudar nessa questão de ansiedade, vontade de comer doce. Então, às vezes é um ponto de se observar, assim, são 2 pontos que eu tenho aqui anotado, que eu nunca tive paciente assim, mas acho que é importante observar, talvez fazer esse tipo de pergunta para o paciente, se tem dislipidemia ou faz uso de algum tipo de estatina, que eu não gosto desse medicamento, o paciente que chega com ele é complicado, porque descompensa outras coisas, e talvez algum manipulado, alguma coisa que, sei lá, comprei na farmácia porque eu tô ansioso, e aí pode ser excesso de picolinato de cromo. Eu vou aproveitar que eu tô falando, eu já vou falar. Lógico. Eu vou ser rápida. Pegando esse gancho do cromo, que não era meu objetivo, mas já vou aproveitar, eu fiz umas anotações aqui, que eu acho que são bem importantes, a questão ou excesso ou falta de vitamina e mineral. Então, assim, deixa eu ver, escrevi ali, paciente que eu atendi. Ah, tá. Então, acho que vale também puxar esse ponto, não só para o exercício, mas talvez algumas perguntinhas bem chaves, assim, se tem dislipidemia, se faz uso de algum medicamento por conta ou não. Eu acho que é válido aí, Ana, fica a dica aí. Então, assim, eu vou puxar mais para a questão de fadiga, tá? Não sei se o Caio vai ficar bravo, mas eu vou puxar para a fadiga, tá? A gente tem alguns micronutrientes que eles são bem chaves nesse ponto e as pessoas, elas não dão valor, né? Que é o que eu sempre bato na tecla. Eu procuro ajudar meu paciente em questão de qualidade de vida. Então, é prevenção de doença e qualidade de vida. Então, descompensação de micronutriente é o que pode causar também a questão da fadiga muscular, né? Então, eu anotei aqui só, vou jogar no ar, tá? Sem valores, sem nada, mas pelas minhas anotações, deficiência de magnésio, selênio, B1, B5, B6, biotina, B7, B12, então quase o complexo B todo, vitamina C e vitamina D, eles estão relacionados à fadiga, isso na deficiência. E a toxicidade, o excesso da vitamina A, e também eu tinha visto do cromo, pode gerar a questão de dores musculares. Então, o quanto deve ser colocado em pauta você se suplementar. Sei lá na farmácia comprar me vê aí um multivitamínico que eu tô com umas dorzinhas e eu vou tomar, eu acho que é falta de vitamina. Isso é muito comum, o paciente já chega eu não vou chamar de medicamento, porque não é medicamento, mas ele já chega se tratando desse jeito, ou tem muito profissional que faz isso, já chega dando manipulados, sem saber o quanto de fato o paciente tem na corrente dele, no organismo dele, né? Então, assim, é complicado. Outro ponto que eu anotei aqui, alergias tardias, então, não necessariamente o que você come e já te faz mal, e sim o que você come e alguns dias depois você vai ter algum sintoma e não percebe, porque fazer a ligação é difícil, tem relação com dor muscular. O excesso e a falta do cortisol também tem essa questão de fadiga muscular, então, ou seja, excesso e falta de cortisol é o estresse. Então, assim, a gente precisa desse estresse, mas tem um limite, né? A gente tem uma quantidade certa que a gente tem que ter de estresse. Estresse eu não considero estresse do dia a dia, tá? Mas, assim, como que eu vou explicar o estresse? É importante ter esse tipo de hormônio, né, que é o cortisol, só que se ele tiver a mais ou a menos, ele pode ser prejudicial nesse caso, falando nesse assunto que a gente está hoje, da fadiga muscular. Outro ponto que eu coloquei aqui é que a cúrcuma, ela é ela, além de ser anti-inflamatória, ela ajuda na recuperação muscular. Não estou focando em atividade física, tá? Mas também poderia ser. Mas não adianta você ir lá no empório e comprar 1 quilo de cúrcuma, tá? Não é assim que funciona, gente. O magnésio é um relaxante muscular, então ele em excesso e ele em falta pode ser complicado. Então, galera que toma leite de magnésio, repense, tá? Porque conheço muita gente que adora tomar um leitinho de magnésio, não sei porquê. Eu tenho uma anotação que, esse aqui é mais profundo, mas tem um exame que chama lactato desidrogenase, ele é um marcador de lesão muscular, que a gente consegue pedir de corrente sanguínea. E uma coisa importante, a lesão muscular, ela pode
elevar valor bioquímico que avalia a função hepática. Às vezes você está com alteração nos exames do fígado por conta de uma lesão muscular. Então, o quanto a gente é sinérgico, né? Uma coisa aqui pode gerar outra, que pode desencadear outra. E para fechar e deixar os meninos falarem, que eu não podia deixar de falar, é a questão do colágeno. A gente tem 2 tipos de colágeno, tipo 1 e tipo 2. E o tipo 2, geralmente, ele é usado para a questão de articulação. Então, a gente também pode usar, dependendo de como for, na questão dessa parte de dores articulares, dores musculares. Pode ser usado. Não adianta sair comprando o colágeno tipo 2 e usar sem saber o que está fazendo, tá? É só jogando uma informação aí, que por isso que é importante ter o acompanhamento do profissional. Não adianta simplesmente ir na farmácia comprar. Isso não adianta. E pode acabar sendo prejudicial, tá? Então, era mais ou menos isso que eu precisava falar para vocês. Manda. Quem é vegan? Como que funciona isso aí? Tipo... É uma excelente pergunta. Graças a Deus, eu não tive nenhum paciente que precisou. Mas assim, ó, já tem colágeno, porque eles são derivados todos de animal, né? Mas já tem, assim como tem o ômega, a gente já tem colágeno também. Os meninos estão mudando, acho que eles estão caindo. A gente tem já colágeno também, para os veganos, para os vegetarianos. Mas aí é um assunto para outro dia, tá, gente? Pode ser? Beleza. Tranquilo. Ah, Só bom, respondido. Agora é o Roy. Vamos lá, galera. Eu tomei um capote aqui, mas já voltei. Bom, quando a gente fala... Oi? Teve lesão muscular no capote? Espero que não, viu? Vamos lá. Quando a gente fala de lesão muscular, a primeira coisa, a primeira ideia que vem normalmente é a questão da dor, né? Seja aí um dessas diversas formas de lesão que o Caio mencionou. Acho que a primeira coisa que vem, que a gente procura trabalhar, ou pelo menos a primeira coisa que vem, que surge, é a questão da dor, né? E aí, quando a gente traz esse aspecto da dor para o campo da hipnose, a gente já tem vários, a gente já falou muito sobre isso em outras lives, e a hipnose é uma ferramenta que pode ser pode ser utilizada de forma, vamos dizer assim, à vontade, para auxiliar nesses tratamentos, nesse primeiro contato, nesse primeiro, vamos dizer assim, de forma imediata, né, de bate-pronto, quando a pessoa sofre algum tipo de lesão muscular, eu acho que a primeira coisa que a hipnose pode auxiliar é no trato da dor, né, aliviar ali a dor naquele momento, porque dependendo do tipo de impacto, é um negócio, uma dor muito grande, pode ser uma dor menor, mas a hipnose como ferramenta de cara, assim, já consegue auxiliar nesse processo. E às vezes você não precisa nem de, vai fazer um aprofundamento, relaxa, durma meia hora. Não, é rápido. É sugestão direta, uso da imaginação, foco, já para a pessoa ali na hora ter pelo menos condições de ser levada para um tratamento, para um atendimento, para o hospital, coisa do tipo, assim que acontece, tá? Então, de cara, a hipnose já é uma ferramenta muito útil e que agrega bastante nesse sentido. Uso com relação à dor, né? A dor muscular, então, óbvio que depois tem que fazer os tratamentos, fazer todos os exames, igual o Caio e a Samia falaram, para averiguar o porquê da lesão, se é um atleta, se foi no momento do esporte, ou se, como o Caio falou também, se estava ali só, sei lá, andando, fazendo alguma coisa normal do dia a dia, teve esse estiramento. E aí começar a fazer toda essa bateria de exames para ver se é simplesmente o músculo ou se tem mais outras questões, né? E aí entrar também nessa questão alimentar e tudo mais. Mas de cara, para uso da dor, a hipnose pode ajudar muito, tá? O que mais que a hipnose, como a analgesia, só que aí, em vez de usar a parte dos analgésicos químicos que a gente conhece, fazer de um processo natural, que você já evita até outras, a ingestão, vamos dizer assim, de medicamento, a parte de medicamentos químicos aí, de repente você pode, só com o controle aí, poder já criar essa facilidade ali na emergência, né? Um outro ponto que eu acredito que a hipnose possa auxiliar é justamente nessa questão de averiguar, posteriormente, fazendo todos os exames,
quais são os hábitos, muitas vezes, que levam, né, a essa questão da deficiência alimentar, por exemplo, ou nessa parte de fazer os exercícios. E aí, no auxílio dessa mudança de hábito, a hipnose também pode ajudar a fazer a facilitação dessa mudança de hábito, né, com mais tranquilidade, com mais facilidade, essa mudança de processo. Na parte de questão emocional, o Caio falou um pouco da fibromialgia, mas eu não sei se isso tem a ver, foi dado como exemplo comparativo. Se tiver alguma questão emocional, a fibromialgia, a ciência não fala direito qual é a origem do negócio, mas a gente tem diversos casos, né, eu sei que não é o caso da fibromialgia aqui, mas tem diversos casos nos quais, trabalhando questões emocionais, a gente vê que a questão fisiológica passa a responder de forma natural, ou seja, sem a dor e sem algo que possa estar atrapalhando. Eu não peguei nenhum caso, para falar a verdade, de alguém que tenha tido alguma questão muscular e alguma correlação com esse lado emocional, né? Mas, tendo alguma correlação, alguma ligação, a hipnose também pode ajudar nesse sentido. Mas o que eu vejo, no geral, para essa mudança de hábito, para esses novos comportamentos, para a facilitação dessa mudança, que pode gerar benefícios fisiológicos a longo prazo também, vamos dizer assim, a hipnose pode ajudar muito, né, nessa mudança, tanto de alimentos, quanto evitar, de repente, certos... o excesso, por exemplo, em vez de você tomar, eu tenho um determinado problema muscular que eu tenho, tem muita gente que toma um monte de Dorflex o tempo todo, né? E aí eu acredito que o uso da auto-hipnose, por exemplo, pode auxiliar muito nesse processo, né? A pessoa está sentindo dor, ela já tem aquela dor constante, lógico, desde que ela já esteja fazendo os exames para verificar o que está por trás daquela dor. Ela já está fazendo uma alimentação, o uso da alimentação correta, né? O plano alimentar correto. E ainda assim, eventualmente, ela já sabe que tem aquela dor, eventualmente, sei lá, por algum motivo ali específico. Tendo esse controle fisiológico todo, em vez dela tomar medicamento, ela pode fazer muito o uso da auto-hipnose, né? Extremamente recomendado para que você possa ali, pelo menos momentaneamente, aliviar aquela dor, ao invés de usar analgésico, que muitas vezes, com o uso excessivo, as pessoas acabam tendo que muitas vezes aumentar a dosagem, porque passa a não fazer mais o mesmo efeito, enfim. E uma série de outras possíveis complicações, né? Você pega pessoas, por exemplo, que talvez tenham alergia a esses medicamentos, se ela fizer a prática do uso da auto-hipnose, ela pode ali ter o mesmo efeito, né? De uma maneira muito mais natural, acessando direto essa, que a gente chama aqui, entre aspas, de programação da mente. Então, ela faz esse corte ali com a auto-hipnose da comunicação cérebro-dor, tá? Lembrando que, primeiro, não dá nem para eliminar 100% da dor, e o objetivo não é esse. Eliminar 100% que eu digo é nunca mais vou sentir dor, tá? Até porque a dor a gente sabe que é o alerta, como a gente já falou em outros vídeos. Mas ali, para um alívio momentâneo, se existe a opção da auto-hipnose e do remédio, eu particularmente partiria para a auto-hipnose primeiro e o uso do remédio, caso ainda haja necessidade. Então, quando a gente fala de lesão muscular, assim, o que eu vejo muito, de forma geral, que pode ser aonde a hipnose poderia entrar auxiliando esses processos, eu vejo muito nesse sentido, né? Tanto para urgência, no caso da dor, quanto o uso da auto-hipnose como uma forma de analgésico, e também a parte de mudança de hábitos que auxiliem posteriormente a evitar ou até a melhorar as condições do indivíduo, da pessoa que sofre ali por conta de uma lesão muscular decorrida até de outras questões anteriores. E a mudança desse hábito pode facilitar esse processo dela diminuir, né, as lesões, as possibilidades de lesões, ou até melhorar aí, com a ajuda dessa melhora de alimentação, de mudança de hábito e comportamento, passar a ter menos lesões ou até eliminar elas de alguma maneira. Eu acho que da parte da hipnose, o que eu vejo assim de bate-pronto é mais nesse sentido que essa ferramenta poderia ser útil. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou mandar, mano. Você acha que... Agora eu já sei a resposta, né? Mas você acha que se a gente aplicar hipnose no tratamento de lesão muscular, né? Vem um paciente pra gente, ou quem tá assistindo tem, né, a lesão muscular, que passa pelo processo de hipnose, você acha que a gente consegue acelerar e otimizar a reversão do quadro? Sim, eu acredito que sim, porque tem, para uso do câncer, eu falei isso em outro vídeo também, tem muitos
algumas experiências que são feitas que eles percebem que o uso da hipnose para tratamento, para recuperação, né, de fato, não só da questão muscular, mas de qualquer outra questão, auxilia, vamos dizer assim, ele agiliza, ele acelera esse processo de recuperação física. Imagina que você tem, sei lá, uma lesão muscular e em algum momento você precisa ter um equilíbrio entre, talvez, a fisioterapia que você vai ter que fazer para fazer algum tipo de regeneração no músculo, coisa assim, e ao mesmo tempo você vai ter que ter um descanso correto, né? E uma coisa que eu estou fazendo muito barulho é isso? Assim. Não sei, eu... Estou fazendo muito barulho aí. Bom, vamos lá. E aí, então, nesse momento onde a pessoa precisa de um descanso mais... um descanso efetivo, que ajuda o cérebro a fazer essa recuperação do músculo, a hipnose, com certeza, pode trazer essa tranquilidade. Porque não adianta nada, acredito eu, para qualquer coisa que a gente precisa se recuperar, se a gente entra num estado de agitação, preocupação e estresse, isso dificulta o nosso organismo de fazer qualquer tipo de recuperação. Então, fazer o uso da auto-hipnose para você manter ali, vamos dizer assim, o controle da dor. O simples fato de você manter o controle da dor faz com que você se acalme, né? Porque se você não está sentindo dor, seu foco pode ser utilizado para estar ali mais calmo, mais tranquilo. Sem dor, seu corpo tem mais chance de fazer uso dessa recuperação, do que ele precisa para recuperar, de uma maneira mais eficiente, tá? Então, eu acredito que sim, o uso da hipnose como ferramenta complementar para recuperação de lesão muscular, com certeza, eu acredito que possa agilizar. Eu não conheço nenhum estudo que tenha sido feito especificamente, vamos dizer assim, para lesão muscular. Mas está aí, está aberto, a gente pode começar a fazer testes aí, se tiverem voluntários, e aí depois, quem sabe, trazer alguma coisa mais específica, inclusive. Mas eu acredito que sim, viu? O que acontece aqui, a gente entra com a medicina chinesa, mais com prevenção e promoção, tá? A reabilitação a gente consegue fazer, né? A gente vai estar com hematoma, vai estar com estagnação de tixo, vai estar tudo feião. E dependendo do tipo de lesão, a gente já passa para físio, né? Porque eles têm mais, digamos que a parte biomecânica, a parte física de algumas ferramentas pode ser um pouquinho melhor. Então a gente entra em prevenção e promoção porque a gente trabalha também com a questão da dieta, tá? Só que na dieta, aí a treta começa a ficar interessante, porque a dieta chinesa, para quem tem lesão muscular ou quem tem deficiência de músculo, geralmente a gente recomenda carne de músculo, tá? E carne de animal, né? Não, na verdade, não tem muito a questão de opção de vegan, digamos assim, opção de comida vegan. E a gente pede, né, se o paciente tem alguma disfunção muscular, fazer uso de alimentos que tenham músculos, tá? Então, picadinho é um deles, sopa de músculo é um deles, que mais vocês podem comer? Acho que... Coração. Um prato que tenha músculos. Coração também ajuda, né? Se for uma insuficiência cardíaca, a gente pode até falar no próximo episódio, mas tudo que tiver um músculo, a gente usa, né, no que tem no reino animal, no reino vegetal, seja os formatos, né, do reino vegetal, formatos e natureza, para, digamos que, ter a opção de ter, tem um nome disso, de equilibrar internamente a natureza e o formato dos alimentos com os órgãos do corpo, tá? Então, o músculo, teoricamente, seria bom para o músculo, assim como o joelho de porco seria bom para o joelho, e aí vai, tá? Então, a gente usa muito mais a prevenção da dietoterapia para isso, tá? Outra questão é a prevenção, né? Então, prevenção e promoção também de movimentos, tá? Então, yoga, tai chi, tá? Justamente para deixar a musculatura, acho que qual é o nome? Flexível, digamos que deixar a musculatura, o tônus muscular melhor, tá? Dando alongamento, dando consciência corporal para o praticante, tá? Então, a gente dá essa consciência, né, das regiões musculares, né, das articulações, para o praticante, para ele entender se está fazendo bem ou se está fazendo mal para ele, e ele saber como tratar, tá? A outra questão também é de fazer a terapia oriental, tá? Então, seja acupuntura, seja ventosa, seja moxa, seja sangria, não importa, né, o que o terapeuta vai fazer,
mas ele usar as técnicas baseado no alívio da dor, no alívio do sintoma. E a acupuntura baseado na questão dos movimentos, tá? Então, se a gente for usar o ciclo de Wuxing, os movimentos de terra e os movimentos de madeira são os movimentos aí que regem as musculaturas, os tendões, os ligamentos do corpo humano, tá? Então, a gente sempre vai ver esses três elementos, né? Madeira, terra e água, na verdade, tá? Então, a gente usa mais na questão de prevenção, tá? Quando já está lesionado, aí a gente vai ter que tirar esse sangue, né? Então, se a energia já está, né? Quando você tem uma lesão muscular, quer dizer que você rompe o fluxo de energia de Qi e Shui, tá? Então, aí é muito provável que a gente vai ter que fazer algumas ferramentas aí para voltar a estimular o fluxo de Qi e Shui, tá bom? Então, o que dá para fazer aí? Muito provável que sangria aí talvez seja uma boa técnica, dependendo do caso, mas o agulhamento, né, dos pontos desses elementos que eu falei para vocês de madeira, água e terra sejam digamos que os melhores aí para a gente tratar com acupuntura, tá? E aí depois tem a questão emocional. O que funciona aqui, né, na visão oriental, na questão de emoção, na visão oriental. Elemento madeira tá ligado com muita raiva, ressentimento e rancor. Elemento terra tá ligado muito com estresse, preocupação e excesso de planejamento. E aí, o movimento água tá ligado muito com medo, insegurança e incerteza. Caso o paciente tenha algum dessas emoções, vai dar algum problema na musculatura, seja contratura, seja qual é o nome que você falou? Cãibra. Vai dar cãibra, contusão, vai dar algum problema na musculatura, tá? E aí, eu não atendi, mas quem conseguir dar um Google depois, que acabar isso aqui, vai ver que na final acho que da Copa do Brasil, acho que foi 2018 ou 2019, que o Cruzeiro, acho que foi o Cruzeiro do Mano Menezes pegou o Grêmio. Acho que foi um final, semifinal. E aí o moleque do Cruzeiro, acho que tinha 17 anos, ele jogou essa final. Só que ele teve uma cãibra no posterior de coxa. Acho que ele teve cãibra e depois estirou. É uma parada assim, tipo, o moleque azedou, tipo, 17 anos, subiu da categoria de base e já, sentiu a pancada ali. Por quê? Porque o emocional dele foi afetado. Tá? Então é muito comum as lesões musculares terem ligação com o emocional, tá? Agora, fica mais fácil quando a gente vê a questão de atleta, porque é televisionado, né, essas finais. Outro cara que, aí acho que vocês vão começar a entender, o Nadal, ele sofria muito de cãibra. Acho que o Caio vai lembrar disso aí. O Nadal, né, o tenista aí. E, acho que ele ficava uns 2, 3 anos só sofrendo de cãibra. Várias entrevistas dele, ele surtando de dor de cãibra. Acho que ele perdeu, acho que 2 ou 3 Grand Slam, né? Grand Slam são os eventos grandes. E ele parou. E aí acho que ele voltou, sei lá que ano ele voltou, que ganhou do Federer. E, tipo, ganhou brutal. Foi um puta jogaço, assim. E foi, acho que em Roland Garros. Acho que o Caio pode até corrigir. Só que ele tinha muitos esses problemas musculares. E entra na questão, tudo que o Caio falou da avaliação, análise biomecânica, né, da questão do saque, de ele jogar mais força de um lado, e etc. Mas também tem a ligação mental. Porque todo jogo que ele pegava um atleta grande, né, do top 10, top 8, ele sentia meio que medo e insegurança, talvez de receio, né, de executar. Então tinha um padrão emocional, mental e também tinha um padrão biomecânico. Então quando a gente associa tanto a medicina oriental quanto a hipnose, quanto a fisioterapia, a gente já tem um bom avanço no tratamento. E aí mais a nutrição, que, né, todo mundo tem que comer, tem que se alimentar bem, a gente fecha a casinha, a gente fecha o caso clínico, tá? Então, a ideia é associar todas essas frentes para dar uma resposta melhor de reversão para esse possível paciente, para esse possível atleta, ou atleta profissional, né, um atleta de performance, ou um atleta amador aí de final de semana, tá? Então, a medicina oriental, fechando, né, a medicina oriental, ela focaria muito mais na questão de prevenção e promoção, com prática física, com a questão da fitoterapia e dietoterapia, com a questão da medicina oriental atuando nesses 3 movimentos, madeira, terra e água, tá? E nessas emoções, tá? E aí a gente faria, não sei se faria, acho que a gente faria um trabalho melhor usando essas 3 frentes, tá? E aí associar com o pessoal da Físio, né? Associar com o pessoal da Nutri e associar mais ainda na performance com o pessoal da hipnose, beleza? Calma aí que tem uma pergunta aqui para você, Roy. A hipnose pode ajudar com as dores psicossomáticas? Sim, com certeza.
A hipnose trabalha justamente muito nessa questão das dores psicossomáticas, tá? Então, tem muitos casos de pessoas com fibromialgia, por exemplo, que fisiologicamente não tem uma origem, mas quando você trabalha questões emocionais, o corpo para de responder a certos padrões, gatilhos, vamos dizer assim, foram disparados por essas questões emocionais, consequentemente, as dores fisiológicas acabam por ou diminuir, ou até mesmo, muitas vezes, sumir, né? Tem pessoas que relatam que nunca mais sentiram aquelas dores. Então, toda a questão relacionada ao emocional é porque a gente entende, assim, que o emocional é um aprendizado do cérebro que, de tanto repetir aquele aprendizado, ele automatiza esse aprendizado. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem fobia, sei lá, de barata. Toda vez que ela vê uma barata, dispara o gatilho lá do medo, fobia, ela se joga na frente de um carro sem pensar duas vezes, porque o medo é gigantesco. E isso está já no automático dela. Então, trabalhar essa questão, essa mudança de aprendizado do cérebro, falar, olha, não é tão perigoso assim, você é maior que essa barata, você pode pisar e matar ela, pode ser que faça com que ela deixe de ter essa reação. Né? Então, tudo aquilo que gera uma reação fisiológica, partindo das emoções, do emocional da pessoa, que automatiza, a hipnose, com certeza, pode ajudar bastante. Sim. Roy, isso acaba entrando no sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Também. Perfeito. Exatamente isso. Simpático e parasimpático. Show. Aí, deixa eu voltar para a tela aqui. Aí. Bem, o que eu levantei foi isso, tá? Então, na medicina mental, a gente consegue fazer esses esquemas, assim como o pessoal aí levantou. E lesão muscular, a gente geralmente atua na prevenção e promoção, tá? A reabilitação é porque alguma coisa aconteceu de errado, tá bom, pessoal? E aí, na reabilitação, é o pessoal da FISIO mesmo, né? Que aí já consegue resolver com as ferramentas. Acabei esquecendo, na Físio também a gente trabalha a parte preventiva, né? Que é toda essa parte mecânica de todo atleta, todo de vôlei, futebol americano, tênis, acaba trabalhando essa parte preventiva de uma forma geral, que acaba prevenindo também lesões musculares, né? Então, é mais a parte preventiva da fisioterapia, junto com a nutrição e junto com a parte de educação física, preparação física, que vai atuar ali num clube ou num próprio atleta para prevenir lesões de uma forma geral, né? A gente atua na prevenção e promoção, então antes de você ter a lesão, você se previne e se promove saúde, se alimenta certinho também, faz atividade física, tudo bonitinho. A galera falou aqui que tá ouvindo normal. Então, foi o complô aí pra você. Mas a sacada é essa, tá? Então, de lesão muscular é muito isso. Já deu 2 assuntos aí para os próximos episódios. E aí eu queria abrir para pergunta. Diga, mano. Eu não sei se vocês falaram, mas eu vou falar porque eu não ouvi nada. É assim, ó. A gente tem essa questão da proteína animal. Mas, recentemente, isso meio que caiu por terra. Por quê? Pra gente, da nutrição. Antigamente, a gente aprendia na faculdade que a proteína animal era de alto valor biológico e a proteína vegetal era de baixo valor biológico. E isso que foi que caiu por terra. Então, assim, as duas são tão boas quanto, uma quanto a outra, né? Então, essa questão da lesão, fadiga, enfim. Claro, eu não falei, esqueci. Claro que tem esse ponto de ajustar a parte proteica. Isso não significa que se você teve uma lesão, você vai se entupir de proteína ou tomar um suplemento proteico, não é nada disso. Mas se você tiver um aporte correto ao longo do seu dia de proteína, carboidrato e lipídio, que são as gorduras, nas quantidades corretas, você tem recuperação muscular, você tem ganho de massa muscular, você tem perda de peso e por aí vai. Então, isso é importante também, ajuste proteico dos macronutrientes. Eu falei dos micro e eu esqueci do mais importante, que são os macro, nesse caso. Então, é importante, sim, ter um aporte correto da proteína, né, também. Mas, nesse caso, eu não consideraria a proteína vegetal. Porque essa história caiu por terra e as duas são tão boas quanto. Então, você consegue o mesmo aporte. Tanto que a gente tem aí atletas veganos de excelente nível e não necessariamente eles são suplementados.
né? Mas ainda assim, eles são de altíssimo nível e você tem vegano e não vegano, né? Tem os onívoros e tem os veganos e os vegetarianos, enfim. Mas é possível você fazer essa reconstrução muscular para ajudar nessa questão de fadiga e lesão da parte proteica, seja animal ou seja vegetal, tá? Não sei se isso foi falado, mas eu tava sem som, mas só para fechar isso aí, tá? Tranquilo. Beleza? Não foi falado e você falou. Ah, então beleza. Então fechou. Então, show. Então, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da mesa, e a presença de quem ficou aí na live, e passo a bola para encerrar aí com vocês. Bom, eu quero agradecer a galera aí que participou. Eu acho que é legal juntar, como eu falo sempre, todas essas informações aí para a gente poder ter as melhores ferramentas trabalhando juntas para ir trazer todo esse equilíbrio que a gente precisa, tanto emocional quanto fisiológico, porque é um círculo, né? Como é que a Samia fala sempre? É a sinergia. Exatamente. Então, a gente precisa equilibrar isso daí, então, trazer o máximo de ferramentas possíveis, de acordo com a sua necessidade, acho que é importante. Então, valeu, galera, obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí. Sigam a gente nas redes e vocês podem fazer perguntas aí nas nossas redes também, no direct, qualquer coisa que a gente puder ajudar. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado por ficarem aí com a gente nessa horinha aí. Espero ter sido muito produtivo. E obrigado mais uma vez aí, a presença de vocês três aí também, por mais um episódio. Valeu, e qualquer pergunta pode perguntar no direct, e como o Roy falou, sigam nas redes sociais aí. Valeu. Gente, obrigada pela presença, pelas perguntas. Se alguém for com alguma dúvida, faça o que os meninos falaram. E é isso. Até daqui a 2 semanas. Total, acho que a próxima, deixa eu ver antes de encerrar, a próxima é dia 23 de março. Terça-feira, dia 23 de março. Quem quiser um tema específico, né? Tem algum caso aí que quer descobrir, quer que a gente discuta, é só mandar para mim, tá? Manda para mim ou manda para os meninos também e para as meninas, que a gente discute aqui, que a gente alinha aqui as conversas, beleza? Se bem que já deram uns 3 assuntos, né? Então a gente vê aqui o que rolou aqui. Certo? Então, agradecer a presença da mesa. Vejo eles dia 23 de março. E é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. E até mais.